Olá, galera do canal Química em 12. A gente está aqui hoje para mais uma aula de estequiometria, um assunto super importante, ok? Parte 2, certo? Hoje a ideia é mexer com algumas questões, algumas relações que eu já te mostrei, na verdade, tá? Como começa tudo isso, como eu consigo as grandezas, tá? França, eu não vi essa aula, mas ela tá aqui no canal, então você vai clicar aqui e dar uma olhada nessa aula onde eu te mostro como você encontra mol, massa, molécula, volume, e aí hoje eu vou te mostrar como você monta os cálculos estequiométricos, um assunto super importante, perfeito? E esses cálculos, eles dependem de algumas grandezas, por exemplo, o mol, né? A unidade oficial para a quantidade de matéria, mol, né? Esse mol pode me levar a átomos, a moléculas, e aí você usa a constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 na 23. Ah, mas eu quero mexer com volume, eu tenho um gás, eu quero saber o volume, eu quero utilizar um volume. Tudo bem, se eu estou na CNTP, 22,4 litros, mas o mais cobrado envolve a massa, certo? E o mol ele é igual à massa molar da substância. Isso é, vou na tabela periódica, pego a massa do meu elemento, monto a massa da minha molécula, mas em gramas essa massa é a massa de um mol. Perfeito? Muito bem, galera, então isso nós aplicamos a reações químicas, tá? Eu até trabalhei com uma reação que foi a combustão do propano, né? A combustão é a reação mais importante para a gente em vestibular. Balanceamos essa equação, certo? Acertamos os coeficientes e te mostrei aonde você consegue mol, molécula, volume e massa, ok? Bom, pessoal, então cada informação dessa eu preciso ter consciência de como eu retiro de qualquer equação, e não só de uma combustão. Qualquer equação química pode me fornecer, então, essas grandezas, e com elas eu vou montar o meu cálculo, perfeito? Vamos partir para algumas relações, então, vou te mostrar a seguir. Galera, essa relação mol-mol, o que quer dizer isso? Que você vai ganhar uma quantidade em mols da questão e ela vai te perguntar também uma quantidade em mols, perfeito? Por isso, então, os coeficientes são muito importantes, a equação tem que estar balanceada, porque é dali que você vai tirar as suas informações. O balanceamento que a gente já executou ali, então, na aula passada, reforcei agora há pouco, ele vai fornecer para você o número de mols de cada participante, reagentes e produtos. E é com isso, então, que a gente vai realizar os cálculos estequiométricos de uma relação mol-mol, ok? Então, vou plotar um exercício e vamos resolver juntos isso aí para você entender bem cálculo estequiométrico. Essa primeira questão, galera, ela fala assim: o sulfato de sódio, Na2SO4, é uma substância utilizada para fabricar papel e vidros. Para obtê-lo, faça reagir a sulfúrico com cloreto de sódio, segundo a equação. O sulfúrico está reagindo então ali com cloreto de sódio, formando o sulfato de sódio e HCl, como mostra a equação química, perfeito? Partindo-se de 7 mols de NaCl, calcule as quantidades em mols de Na2SO4 e HCl que podem ser obtidas. Reparem que você ganhou um número de mols e você quer encontrar quantidade em mols. Vamos fazer aqui no quadro para você entender então como se resolve um exercício desse. Bom, galera, tá aqui a equação química então dessa questão número 1 e agora a gente vai resolver, vamos fornecer o que ela está na verdade ali nos perguntando. Ela me deu uma quantidade em mols, de quem? 7 mols de NaCl. Faça o seguinte, coloque sempre a quantidade que você ganha embaixo da substância comentada. Faça sempre o teu cálculo estequiométrico embaixo da equação. Organização, simetria ajuda a acertar a questão. E a pergunta é a seguinte, e não é a pergunta, são as perguntas, tá? Ela te pergunta ali qual é a quantidade em mols de sulfato de sódio e qual é a quantidade em mols de ácido clorídrico. Repare, eu ganhei um número de mols e estou querendo encontrar número de mols. Bom, mol, mol e mol, claro, é compatível. Repare que eu deixei uma linha aqui entre a equação química e a pergunta que ela está me fazendo. Por quê? Porque eu vou buscar na equação uma relação para responder isso aqui, tá? Se embaixo é mol, em cima eu tenho mol. Se embaixo é mol, em cima eu tenho mol. Aqui, pessoal, não é diferente. Perfeito? Eu te mostrei então naquela aula parte 1 aonde você encontra o número de mols e você encontra no balanceamento. Temos aqui então 2 mols de NaCl, certo? 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de ácido clorídrico. Então a proporção original entre eles é 2 mols para 1 mol para 2 mols. Perfeito? Você tem então aqui uma relação original em mols 2 para 1 para 2. Então se eu tenho 7 mols de NaCl, quanto que eu vou ter de sulfato de sódio e de ácido clorídrico? Tranquilo. Se a quantidade ela andou aumentando em 3,5 vezes, isso vale para todo mundo nessa questão. Então você vai ter aqui como resultado o teu x assim, ó, 3 vezes e meia a mais, 3 vezes e meia a mais, 3,5 mols. E o teu y, quanto ele vai valer? 3 vezes e meia a mais aqui no meu reagente, eu vou ter 3 vezes e meia a mais também aqui no meu produto. Isso é
7 mols de HCl. Pronto, ganhamos mols e encontramos mols. Essa é uma das relações possíveis em estéquio. Vamos ver uma outra questão com outra relação para a gente poder entender cada vez mais estequiometria. Vem comigo. Galera, temos mais uma relaçãozinha aqui, relação mol-massa. Isso quer dizer o quê? Você vai ganhar um número de mols, por exemplo, de alguém e vai querer encontrar a massa, ou a questão vai te dar a massa obtida, produzida, enfim, de alguém, e vai querer de você o quanto foi consumido, produzido também em mols, tá? Bom, pessoal, entra em questão ali, tá? O balanceamento, que te dá a proporção em mols. Começa a entrar a tabela periódica, porque lá eu consigo as massas dos meus elementos e das minhas substâncias, tá? As massas molares, é de lá que elas vão sair, perfeito? As massas molares, então, eu vou tirar da tabela periódica, perfeito? Bom, a massa molar, o número de mols, é daí que a nossa questão começa a ser construída. Temos uma equação de combustão aqui, corretamente balanceada, né? Eu sei que do coeficiente eu tiro o número de mols e tabela periódica vem as massas. Bom, pessoal, então com essa relação aqui, ó, eu consigo agora calcular mols, massa de alguém consumido, de alguém produzido. Eu separei uma questão para a gente poder entender isso melhor ainda, tá? Aqui no quadro, então, para a gente resolver juntos. Na reação da amônia, NH3, com oxigênio, gás O2, para formar óxido nítrico, NO no caso, né, e água, qual é a massa de água formada com 160 gramas de gás oxigênio? Outra perguntinha, quantos mols de NO são formados com a mesma quantidade de O2? Vem comigo aqui no quadro então, para você entender a resolução dessa questão. Tá aqui a nossa equação química, mas ela não está balanceada, então com a tua ajuda eu vou balancear, quer ver? Temos 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, para poder então igualar a quantidade de átomos do mesmo elemento. Ó, fizemos essa multiplicação. 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. Oxigênio temos 2 com mais 3, 5, 2 vezes 2,5, balanceamos também o oxigênio. Equação balanceada. E agora, qual é a pergunta que ela está me fazendo, tá? Essa questãozinha pergunta, na verdade, o seguinte: quantos mols de NO? Essa é uma das perguntas. E voltando um pouquinho na questão, qual é a massa de água obtida se eu utilizar 160 gramas de oxigênio? Já que a informação é em cima do oxigênio, coloque na linha dele, tá? Uma das perguntas é qual é a quantidade em mols de NO? E também qual é a massa de água, certo? Qual vai ser então ali a massa de água produzida? Bom, pessoal, uma pergunta com gramas, mols e gramas. É compatível. Gramas e mols é compatível. Não pode ser quilo, não pode envolver aqui miligrama, mas gramas com mols, tudo certo. Então, se embaixo eu tenho gramas, olha que legal, em cima eu tenho gramas. Se embaixo eu tenho mols, em cima eu devo ter mols. E embaixo gramas, em cima gramas. Naquela aula parte 1, expliquei aonde você consegue essas informações. E é na tabela periódica, certo? Ou então na própria equação, que é o que vai acontecer agora. Bom, a gente vai ter aqui o seguinte, gramas. Usando a tabela periódica, o oxigênio ele pesa um total de 32. Não posso colocar 32. Sim, 32 vezes 2,5, isso é 80 gramas, tá? Quando eu quero o número de mols, eu apelo para o balanceamento. Então, 2. E novamente gramas, eu apelo para a tabela periódica, onde a água ela pesa 18 no total, multiplico por 3, 54 gramas. Perfeito? Então a primeira linha veio da equação química, tá? E essa é a minha pergunta. Matematicamente a questão é muito tranquila, porque a massa simplesmente ela vai dobrar. Então aqui o número de mols de NO ele vai dobrar, isso é 4 mols, perfeito? E a massa de água obtida ela vai dobrar também. Então 54 gramas, 108 gramas de água. Galera, nós colocamos a pergunta primeiro, ok? Analisamos a compatibilidade entre as unidades, trouxe a proporção original da minha equação e depois eu só analisei qual era a diferença, qual era o aumento de massa que teve com o oxigênio para poder prever ali mols de NO, massa de água e tá aqui, ok? O final da questão, perfeito? Mais uma questãozinha então de estéquio para você entender comigo. O palito de fósforo é um dos artigos mais úteis em nosso cotidiano. Em sua composição possui fósforo vermelho, enxofre e clorato de potássio. Reparem, uma mistura a cabeça então ali do palito de fósforo. A cabeça de um palito de fósforo pesa aproximadamente 0,05 grama, essa mistura então tem essa massa, e fala que a reação que ocorre na queima da cabeça de fósforo está representada abaixo, prontinha, montada e balanceada. O cheiro característico de fósforo queimado deve ser ao SO2, dióxido de enxofre formado. A massa em gramas de SO2 produzida ao queimar uma cabeça de fósforo é de aproximadamente, galera, o especial dessa questão é o seguinte, não fala de uma substância, fala de uma mistura presente na cabeça do palito de fósforo, tá? Então eu vou ter que usar uma mistura, isso influencia muito na montagem da questão.
Qual é a pergunta dela? Eu sempre recomendo, comece pela pergunta. A perguntinha é: qual é a massa de dióxido de enxofre? Então, eu vou já organizar minha perguntinha embaixo de quem está sendo perguntado, utilizando 0,05 grama da cabeça do bloco de fósforo. Eu não devo colocar embaixo do fósforo apenas, nem do enxofre e nem do clorato de potássio, e sim embaixo de toda a mistura. Usando 0,05 grama, a pergunta é: qual é a massa de dióxido de enxofre produzida? Essa é a perguntinha da questão. Bom, confere sempre compatibilidade. Gramas, gramas, tudo certo, tudo compatível, perfeito. Se embaixo é gramas, em cima eu vou colocar gramas. Se embaixo é gramas, em cima eu vou colocar gramas. Quando eu vou montar uma questão de estequiometria envolvendo apenas massa, eu busco esses valores na tabela periódica, certo? Então eu vou lá buscar a massa de cada elemento, onde o fósforo pesa 31, certo? Porém vai ser 31 vezes 4 átomos, vezes 3 mols, então ali, perfeito? Eu vou ter 372, ok? Eu vou tratar como unidades, né? O enxofre pesa 32, então eu vou ter 32 unidades, multiplicado por 1, coeficiente 1 eu vou ter 32, e o clorato de potássio, ele pesa um total de 122,5 unidades. Mas isso, tá? Quando se fala em um clorato de potássio, como eu tenho um coeficiente igual a 10, eu vou ter 1.225. Eu não devo usar o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro valor isolado, e sim os três em conjunto. Para isso, então, eu vou somar os três e eu vou ter ali 1.629, agora em gramas, certo? Como o SO2 ele pesa no total 64 unidades, e eu tenho apenas um mol ali, 64 gramas. Essa é a principal parte, certo? E depois disso vem agora, né, a ação mais mecânica da questão, ok? Eu multiplico 0,05 por 64, eu vou ter 3,2, tá? Dividido por 1.629. Como essa é a parte mais mecânica, né? Divisão você dá conta na boa. Eu vou ter então ali, ó, tá? 2 vezes 10 na menos 3, 0,002 grama, o que fecha com a letrinha B. Então o especial dessa questão é que falava de uma mistura, então eu não usei a massa de alguém isolado, e sim a massa total, perfeito? E agora na próxima aula de estequiometria aqui no canal Química em 12, você vai comparar outras relações também. Um abraço, te espero lá. Tchau, tchau.